Você já deve ter pensado em começar algo por conta própria, mas ainda não colocou em prática. Eu imagino como você se sente e é por isso que eu decidi falar sobre isso hoje. Se você já sabe tudo o que deve fazer, nos quesitos técnicos, mas mesmo assim ainda não conseguiu tocar para frente, talvez seja por conta de uma coisa impactante: o erro que aprendemos a evitar desde cedo em nossa vida. Talvez você tenha adquirido dentro de casa mesmo, com seus pais ou até mesmo na escola, mas sinceramente não importa tanto, porque ninguém gosta de errar. Você não quer errar, é por isso que muitas vezes tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo, mas ainda não faz por causa disso. Então eu queria conversar com você hoje a esse respeito, falar um pouquinho, sobre qual é a minha visão a respeito disso e bater um papo mais descontraído. A gente começa aprendendo com a nossa família, mas é somente quando a gente vai para a escola que a gente solidifica o conceito de certo e errado. E funciona mais ou menos assim: se você responde de acordo com o que o professor te ensinou na escola, você recebe um parabéns. Se você responde diferente, você recebe uma punição, uma nota vermelha, por exemplo, numa prova, E é claro, ninguém quer ser punido. Então a gente acaba entendendo que toda vez que a gente é parabenizado, a gente faz o certo, e toda vez que a gente é punido é porque a gente fez algo errado. E esse é um método estímulo-recompensa, ou método R, se você quiser chamar. Eu só estou dando esse nome aqui para a gente ter algum ponto de partida. Ele até pode servir para fazer a gente aprender alguma coisa, e funciona para muitas crianças. Eu mesmo, Muitas pessoas, praticamente todo mundo que vive no Brasil sabe muita coisa desde lá de trás, na nossa infância, por causa disso. Isso acontece na nossa casa, isso acontece na escola, nos nossos círculos sociais. Sempre tem algum resquício desse estímulo e resposta, faz parte da sociedade. Mas esse método não é infalível, E ele pode levar a um outro entendimento. E a questão é que quando a gente associa esses estímulos, que vão parabenizar a gente quando é o que é o considerado certo, ou que vai punir a gente quando é alguma coisa errada, a gente acaba também associando isso à origem desse estímulo. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona. É que quando você ou qualquer pessoa, a gente decide aprender algo sozinho, você precisa encontrar a resposta por você mesmo. Os autodidatas, como a gente costumava chamar, para quem é um pouco mais velho como eu, a gente sempre buscava aprender algo sozinho e era mais difícil, porque a gente acabava desenvolvendo um monte de dúvidas no meio do caminho e não tinha ninguém para dizer, isso daí tá certo, isso daí tá errado, Não tem ninguém dizendo pra gente qual é o caminho que a gente vai seguir quando a gente tá sozinho. E aí, o que acontece é que a gente vai acabar errando muito mesmo até chegar lá. Só que quando você já tem uma pessoa que sabe as respostas para aquelas perguntas, vai ficar mais fácil. Ao mesmo tempo, você vai depender daquela pessoa para validar o caminho que você está seguindo, e o caminho vai te levar onde você deseja com aquela resposta. Esse é o caminho certo, ou pelo menos é a ideia de caminho certo, é o conceito. Só que o problema é que depois de anos, a gente recebendo esse estímulo, que vai levar a gente ao que é considerado a resposta certa e errada, sendo parabenizado quando é para ir para um caminho e punido quando a gente tenta decidir para o outro, a gente acaba ficando dependente da validação de um mestre. E você acaba sendo punido quando tenta algo e não consegue. E é aí que mora o problema, Existe uma dependência desenvolvida desde o início pela forma como a gente busca acertar, que foi o que eu expliquei lá atrás. Essa dependência ela não existe na vida adulta, ou pelo menos em grande parte da nossa vida adulta, quando a gente já está lá para o final do ensino médio, já para ir para a faculdade. Mas é curioso que a gente ainda acredita que precisa de alguém para indicar algum caminho a gente seguir. A gente ainda tem, de alguma forma, essa dependência quando a gente fica mais velho, quando a gente vai crescendo com esse método, de sempre, tal caminho ali é o correto. Então eu vou te parabenizar quando você vai para aquele caminho, e se você for para o outro que eu não quero, você vai ser punido. A gente entroniza tanto que a gente acaba se perguntando, às vezes, com determinados objetivos que a gente tem para a nossa vida, como é que a gente vai fazer para não errar mais? E aí, depois de bater tanto a cabeça e sem a ajuda de alguém que vai dar essa resposta que a gente aprendeu, como seria o formato da gente seguir nossa vida desde lá de trás,
a gente acaba encontrando uma resposta no meio disso tudo, que é simplesmente não fazer nada. Essa lógica até que faz sentido, porque se você não tem alguém que vai te dizer o que você vai fazer, você vai errar. Só que você também aprendeu que se você errar, você recebe uma punição por isso. E aí, nesse caso, como não tem ninguém para te punir, então você nunca vai saber se o que você está fazendo é certo ou errado, ou provavelmente você acha que porque você não tem uma pessoa para te dizer o que é o certo, você vai acabar errando. Então o que você escolhe no meio disso tudo é simplesmente não fazer nada. E é assim que muita gente leva a vida. As pessoas não fazem nada e vão esperar que alguma coisa aconteça. E aí, quando vai ficando mais velho, percebe que não fez sentido viver dessa forma, e aí é o resultado que a gente vê o tempo inteiro com pessoas mais velhas, falando que me arrependo de tais coisas na minha vida, poderia ter seguido por determinados caminhos, mas eu só fui descobrir isso agora que já é tarde demais, né? E isso é triste, eu sei, mas esse é o caminho que muita gente acaba seguindo. Também é claro que todo mundo deseja construir alguma coisa na vida, então não dá para ficar sem fazer nada. As conquistas não vão cair do céu simplesmente se você sentar, esperar e deixar os dias passarem. A gente precisa fazer alguma coisa. E o erro é inevitável para quem deseja construir alguma coisa. Os erros são o que nos leva para o acerto. Parece algo contraditório, mas é muito simples, porque a gente só consegue acertar algo ou fazer alguma coisa que a gente deseja quando a gente decide fazer aquilo. E se a gente não tem a habilidade técnica ou a capacidade, precisa desenvolver essa capacidade ou essa habilidade para que a gente consiga ter determinado sucesso, durante esse percurso a gente vai acabar errando. Claro, você sempre vai ter que corrigir os erros conforme você vai seguindo, sem perder de vista o objetivo que você tem, senão você acaba se desviando. E tudo na vida é assim, né? Eu não encontrei nada que fosse diferente. Não existe um manual exato para a vida, então se você quiser fazer alguma coisa, atingir algum objetivo, o erro vai ser inevitável. Eu mesmo passo até hoje, por diversos dilemas, digamos assim, né? Para não ficar muito dramático, mas em situações em que eu ainda me pego dentro dessa espécie de restrição com relação aos meus objetivos, porque ainda assim é muito forte, e todo mundo tem isso, né? Quando a gente quer fazer uma coisa nova, às vezes a gente está fazendo a mesma coisa durante anos, e aí você, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Só que isso vai levar um certo tempo e tal, e aí você começa a atribuir a todo aquele processo, né, que você já passou lá atrás, quando você era mais jovem, e aí acaba não fazendo isso por conta dessa situação, né? Por ter que passar por todo esse processo de novo. E aí acaba não fazendo nada, né? Mas o importante não é somente evitar esses erros, não é errar e corrigir, porque às vezes a gente corrige os erros de acordo com o que outra pessoa diz pra gente corrigir. Só que essa outra pessoa também não sabe exatamente onde a gente quer chegar, então às vezes a ajuda dela pode atrapalhar mais do que ajuda. Então a gente precisa saber o direcionamento que a gente tem, os objetivos que nós pretendemos atingir, e a gente precisa saber que enquanto não atingir aquele objetivo, a gente vai errar. Mas é importante errar melhor do que antes. Em outras palavras, não repetir os mesmos erros que a gente já cometeu. Assim a gente aprende, corrige, e cada passo que a gente dá, a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha. Assim você pode ajudar uma outra pessoa que precise ou que talvez queira ouvir, que esteja precisando de alguma palavra. E também me ajuda com a divulgação desse podcast. Se você quiser também ouvir esse podcast, está pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Facebook, e todos eles têm o mesmo nome, Size Desenvolvimento, Size S-Y-Z-E, espaço Desenvolvimento. É só digitar lá. No mais, eu sou Pedro Borges, um abraço e a gente se fala logo. Até mais.